Sejam bem-vindos a mais um bate-papo dos Guardiões da Família. Aqui é onde a gente fala de reconstrução de casamento, reconstrução de famílias de uma forma duradoura, de uma forma organizada, estruturada e que vai te trazer um relacionamento harmonioso, um relacionamento bom, incrível. E hoje nós vamos falar do famoso quente-frio. Aquele ex que está confuso, aquele ex que não sabe o que fazer, ou ela ou ele, né? E às vezes dá sinal, às vezes aparece, às vezes some, às vezes está aqui, às vezes não está. Aí ele, uma hora está todo legal, outra hora não está. E aí você fala assim, mas que raios está acontecendo aqui? E você não sabe como lidar com essa situação. Quem aqui já passou por isso ou tem passado por isso, pessoal? Fala para mim aí que eu quero saber. Vamos lá. Quero saber quem aqui tem tido essa dificuldade de acessar aí a cabeça confusa do ex ou da ex. Quem aqui já passou esse processo ou vem passando, inclusive, recentemente? Não é? Olha lá, o Montenegro falou, exatamente, que palhaçada é essa, não é não, Montenegro? Muito bem. Olha aí, ó. A Gleise é quase um ano. Vamos falar sobre isso, pessoal. Vamos falar sobre isso aí hoje. A Fabi já resolveu a parada, né, Fabi? Já resolveu a parada, falou, não passo mais. Eu senti na energia ali que deu um Tramontina e já acabou com a brincadeira do ex confuso. Posso estar enganado, mas às vezes eu sinto a energia na frase. Foram 3 palavras, mas que me disse muita coisa. Depois você me fala se eu acertei aí. Fabi, tá bom? Depois você me fala se eu acertei ou não. Maravilha? Pessoal, olha quanta gente já que está passando por isso. E assim, e o que acontece, pessoal? Quando fica nesse quente e frio, a gente acaba ficando um pouco, cada vez mais ansioso, ansiosa, porque a gente não sabe lidar com essa situação. Nós temos dúvidas, mas e aí? O que eu faço? Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas aí ele está quente, aí eu faço uma graça, mas de repente ele esfria e de repente ele vai e tal. Então, pessoal, a ideia aqui hoje é entender um pouquinho o que acontece nesse cenário, o que você pode fazer em relação a isso, inclusive, para que possa te ajudar em relação a esse comportamento da pessoa que está ali do outro lado. Tudo bem, pessoal? Então, é muito incrível o que a gente vai falar hoje aqui, e é, na verdade, uma libertação para você poder saber, eu não digo interpretar, mas pelo menos lidar com aquela situação. Beleza, pessoal? Então, o primeiro ponto é você entender que hoje eu vou trazer a clareza, né, sobre esse assunto do quente e frio e do confuso. E o primeiro ponto que eu quero falar para vocês, e vocês têm que entender, é que o ex ou a ex, né? Sempre eu vou falar de um ou outro, mas não importa, sempre vai valer para os dois lados. Às vezes eu falo o ex, às vezes eu falo a ex, você vai colocar de acordo com a sua realidade. Tá bom, pessoal? Então é o seguinte, primeiro ponto que você tem que entender é que o seu ex, a sua ex, ele ou ela está, de fato, confuso. Então, na maioria massacradora das vezes, o ex, ele está confuso ou ela está confusa verdadeiramente. Por mais que ele diga que não. Por mais que ele fale que está certo. Por mais que ele fale que você tem que seguir a sua vida. Dependendo do momento que a pessoa está, ela vai falar com mais intensidade que, de fato, você deve seguir sua vida, que ele não quer mesmo, etc. Que, por exemplo, se ele está na fase do alívio lá, né, então ele vai estar mais certo do que ele está querendo, falando para você. Ok? Então vai dar essa sensação. Então ele vai falar mais firme. Só que, o que acontece? A pessoa, ela fica de fato confusa quando ela sai. Porque, como eu falo, a pessoa que fica com você por 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, 10 anos, de uma certa forma, ela vai criando um hábito de estar com você. Então, quando ela sai, ela tem algumas dúvidas em relação a será que eu estou tomando verdadeiramente a decisão certa? E
esse medo, muitas vezes, é o que faz, no início, a pessoa também, muitas vezes, bloquear você. Porque ela não quer enfrentar essa dúvida. Ela não quer ver o que ela não gostaria de ver, por exemplo. Mas ela não vai falar isso. E, às vezes, ela vai te bloquear porque, né, você está atormentando o cidadão ou a cidadã. Então, acontece muito isso daí também. Então, o que eu quero dizer, pessoal? Que, na maioria massacradora das vezes, esse comportamento de confuso, de quente e frio, de estar falando que está confuso, que não sabe o que quer, que não sabe o que vai acontecer, vamos olhar para frente, e etc. Esse mundo da indecisão, na maioria das vezes, é uma verdade, é genuíno. Não é uma questão que a pessoa está fazendo jogo, não é que a pessoa está fazendo jogo, está querendo te manobrar e assim por diante. Tá bom, pessoal? Então, sim, na maioria das vezes, de fato, a pessoa está confusa. Só que aí vem as consequências. Aí vem as consequências. Que é o que você vai ter que saber trabalhar, beleza? Que é o seguinte. A consequência é que quando ele está no quente e frio, o seu comportamento começa a ficar disfuncional junto com ele. E aí você começa a ter um problema. Porque quando você fica disfuncional, você não consegue dar um dos passos que são um dos passos mais importantes nesse processo, que é o processo do desapego, o processo do deixar ir, não é desistir. Por que eu falo sempre isso, pessoal? Porque quando eu falo deixar ir, a pessoa imediatamente ela pensa assim, deixar ir, então é largar de mão, seguir minha vida, esquecer isso aqui, desistir da parada. Então você fica numa situação de confusão mental junto com a pessoa. Aí você fica tentando entender, já falei isso para vocês aqui, né? Quando a gente fica tentando entender a cabeça de uma pessoa que não se entende, como que você pode tirar uma conclusão? Então você tem que entender que o grande segredo está, de fato, quando você começa a criar a sua independência emocional, não por causa daquela dependência de eu querer ser feliz com ele ou com ela tal, mas é a independência de que a sua emoção, coloca assim, o seu estado emocional não varia com o comportamento dele ou dela. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse quente e frio acontece em vários cenários. Acontece em vários cenários. Acontece na reaproximação, durante o contato zero. Acontece, inclusive, pós-reconciliação. Eu tenho certeza que se tiver gente aqui que voltou com o ex ou com a ex há pouco tempo, né, deve ter percebido que durante a reconstrução, logo após a reconciliação, que é o tal do voltei, a pessoa fala assim, Luciano, a gente voltou, mas ele tá esquisito, ele tá frio, ele não tá igual. Aí a pessoa começa a ficar bugada, que ela fala assim, meu, lascou. Então, continua sendo ainda uma confusão mental. Só que o que acontece? Quando você fica reativo ao comportamento dele ou dela, quando você fica reativo, você alimenta um problema da dúvida. Você aumenta a dúvida em estar com você. Não a dúvida de estar longe com você. Porque o que a gente quer? O que nós queremos? O que nós, guardiões, queremos? Nós queremos gerar uma confusão tão grande na cabeça dele, só que para o lado da perda. Gerar confusão no sentido de que a decisão que ele ou ela tomou foi uma decisão precipitada, errada, e ela não conseguiu trabalhar direito. Estão entendendo, pessoal, o que eu estou falando? Sim ou não? Então, veja só, o que nós queremos é aumentar a confusão mental no sentido da decisão que ele tomou. Nós não queremos aumentar a dúvida em relação a como estar com você. Não sei se eu estou sendo claro aqui para vocês, pessoal. Tem duas questões que você tem que ver. Existem duas dúvidas na cabeça da pessoa. É a dúvida do
será que eu vou embora de vez? Será que o negócio certo é ficar longe? Não sei. Aí tem a outra dúvida. Será que o negócio certo é ficar com ele ou com ela? Voltar para ele ou para ela? Então existem duas dúvidas. O que nós temos que fazer? Diminuir a dúvida de estar com você e aumentar a dúvida de estar longe de você. Ou seja, estar longe de você tem que parecer cada vez mais errado, mais problema, mais dor. Ok, pessoal? Eu vou explicar para vocês como que nós vamos trabalhar isso daí. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, que é algo que eu já venho falando, mas nós vamos colocar isso de uma forma organizada aqui, para que a gente possa trabalhar direitinho. Beleza? Então vai ficando atento aqui, para a gente poder trabalhar. Olha só, vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Vamos primeiro colocar no padrão psicológico do ser humano. Nós valorizamos o que nós perdemos. Nós, inclusive, muitas vezes, lembramos que temos algo quando nós perdemos. E isso é algo que vem trabalhando na nossa mente desde a nossa infância. Lá de trás. Criança já é assim. Sabe por quê, pessoal? Quem tem filho pequeno aqui? Fala aí para mim, eu tenho filho pequeno. Até uns 7, 8, 9 anos, assim, fala aí quem tem filho pequeno. E aí você confirma para mim se não é verdade o que eu vou falar. A criança tá, por exemplo, no quarto do meu filho aqui, tem um monte de brinquedo embaixo da cama. Aí a gente tava falando de umas coisas aqui e tal, falei, pô, virada de ano, né? Eu virei pra minha esposa, falei, pô, Ju, tem tanto armário pra gente arrumar aqui, cara. Nossa senhora, a gente vai acumulando coisa. E vai virando uma bagunça, né? Os armários, a casa, as gavetas. Então, de tempo em tempo, a gente tem que dar aquela organizada. Todo mundo sabe que eu estou falando é verdade. Porque aquela história, quando a gente não tem paciência ou está com pressa, a gente enfia as coisas tudo em qualquer lugar. E aí, na linha do tempo, aquilo vai virando um acúmulo, né? E aí eu virei pro meu filho e falei assim, pô, legal, vou olhar tudo que está embaixo aí da sua cama, nos negócios, nas prateleiras de brinquedo, e eu vou doar a maior parte. Para que eu falei isso? Foi só falar isso e ele falou assim, não? Como assim? Não, Davi. Pô, você não tá brincando, né? Hoje em dia ele brinca muito, com 9 anos já, tem muito o videogame, né? O PlayStation, o computador, e ele grava, ele posta vídeo também no YouTube lá, que ele tem o canalzinho dele, é mó barato. Eu jogo com ele no canal e ele posta o vídeo da gente jogando, é muito legal. Então, lógico, ele interage com os amigos mesmo estando em casa, os amigos jogam tudo online, então ele tem conversa via chat. Então, lógico, é muito mais sedutor o mundo eletrônico hoje em dia. Aí, o que acontece? Você vira para a criança e fala assim, ó, esse brinquedo aqui, eu vou dar então, porque você não brinca mais. Basta você falar, não brinca mais e vai dar, no mesmo dia ele começa a brincar com o brinquedo. No mesmo dia, ele começa a brincar com o brinquedo. Porque a gente tem um certo sentimento de posse. Então, veja lá, ele não liga para o brinquedo. Então, já estou entendendo bastante analogia, né? Ele não liga para o brinquedo até a hora que ele descobre que o brinquedo vai para alguém. Estão entendendo, pessoal? Até a hora que descobre que o brinquedo vai para alguém. E aí, dá um pânico. Não. Sabe o que é mais louco? É o tipo da situação seguinte. Eu não brinco, mas também não quero que ninguém brinque. Eu não brinco, mas não quero que ninguém brinque. Cuidado! Alerta pé, 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 bem grande aqui. Que a pessoa numa dessa vai falar assim, então agora eu vou pegar alguém na rua, vou sair, vou passar na cara do meu ex para ele entender que ele está perdendo tal. Não é isso que eu estou falando, tá bom, pessoal? Não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é a sensação de que você vai embora de vez e a janela dele ou dela de oportunidade está fechando. Pronto. Agora você começa a fechar o ciclo que a gente precisava aqui. Então, lembre-se. Por que eu contextualizei tudo isso?
Porque o ser humano, ele tem medo de perder as coisas, principalmente que eles estavam habituados e acostumados, até mesmo às vezes em conversar. Então, muitas vezes, a pessoa, ela se aproxima, ou ela fica nesse quente frio, e fica na dúvida, etc. Além de te segurar com um plano B, ele vai testando. Puxa, mas é aqui que eu quero? Mas por que então que ele fica confuso? Porque ele ainda está literalmente em dúvida de experimentar um pouco a solteirice, ver como é que é a vida sem a Daniela, como que é a vida sem a Soraya. Será que é legal? Então aí fica lá. Aí, mas, poxa, aí naquele momento que está sozinho ou sozinha, o que dá aquela noia, ele vai lá e volta. E aparece. Aí ele vê que você corresponde, aí ele some de novo. Aí ele vem, faz o cara e você não corresponde 1, 2 dias, ele intensifica. Aí você fala, pô, agora vai. Aí você corresponde. Aí ele, opa, tudo bem, vai embora de novo. Aí você fala assim, mas que palhaçada, que raios é isso? Sabe por quê? Porque você não está jogando o jogo de aumentar a dor da perda do outro lado. Você está tão preocupado em querer resolver a relação tão rápido que qualquer sinal você vai mergulhar, só que você acaba alimentando o processo do quente e frio dele ou dela. Quem está se identificando aqui com o que eu estou falando, pessoal? Quem está se identificando com o que eu estou falando? Olha lá, tá vendo? Então, esse é um ponto-chave, galera. Esse é um ponto-chave. Mas, Luciano, então como é que a gente faz? Nós temos que usar esse artifício e gatilho neurológico e psicológico a nosso favor. Mas aonde está o problema? Por que que a maioria que está aqui está sofrendo? Está de saco cheio? Está doendo? Está falando assim, eu estou cansado desse jogo. Porque ele vem, aparece, depois some. Depois ele vem, aparece, aí some. Aí ela vem, ela fala, ela dá um sinalzinho. Aí ela fica com ciúmes. Às vezes ela liga, ou ele liga e fala que está com saudade. Ligou para mim, Luciano, para dizer que sonhou comigo. Sabe aonde está o problema? Galera, o problema está naquela famosa frase que eu falo para vocês diariamente, ou se bobear todo o tempo. Quem tem medo de perder, já perdeu. Você entra no processo e na jornada com tanto medo de perder qualquer ponto de oportunidade que você cria disponibilidade sem perceber. O que entrega não é o que você fala, é o seu semblante, é o seu suspiro, é o seu rosto, é a sua mensagem, até a energia. Você pode até achar que não está falando nada, mas o seu olhinho brilha quando ele dá uma migalhinha. Quando ela dá aquela migalhinha, o olhinho brilha. Aí quando ela se afasta, o olhinho apaga. E esse olhar brilhante, que você fica feliz, etc e tal, a pessoa pegou a energia do outro lado, ela não precisa mais de você falar. E é nessa hora que você não consegue verdadeiramente usar a técnica do desapego. Então, galera, como que inverte? É pelo processo do desapego, do deixar ir, de aquele negócio. Quando a minha energia... Olha o que acontece hoje em dia. Ele se aproxima, minha energia sobe. Ele se afasta, minha energia desce. Ele se aproxima, minha energia sobe. Ele se afasta, minha energia desce. Se ele está feliz, eu estou feliz. Se ele está triste, eu fico estranha. Se ele está caloroso, carinhoso, nossa, que legal. Ele fica frio, eu me afasto. O que está acontecendo? Ele, conforme ele varia, ele domina as minhas emoções. Enquanto ele estiver dominando as suas emoções, e eu vou falar uma coisa para você. Até alguém falou assim, ó, odeio joguinhos. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem foi que falou? Alguém falou aqui, odeio joguinhos. A Franciele. Fran, vem comigo.
A gente fala que é o jogo, mas deixa eu falar uma coisa para você. A vida é um jogo. Tudo é um jogo. Nós temos que aprender a jogar o jogo da vida. Não é que a pessoa faz... Isso que eu estou falando é natural, é genuíno. A pessoa realmente está com dúvida. Então, o que acontece? Quando você aprender a subir a sua energia, entrar no desapego, aí ele entra quente, a sua energia está boa. Aí ele se afasta, sua energia está boa. Aí ele vai, energia está boa. Aí ele se afasta, energia está boa. Sabe o que acontece? Ele começa a ficar aqui e fala assim, mas o que está acontecendo? E essa situação de você estar prosperando, evoluindo e não sendo afetado, tem uma coisa que acontece. Você inverte o polo da energia. E quando você está preocupada, apegada, com medo, você cria uma energia de resistência. Então você cria quase que um bloqueio e as coisas não chegam em você do jeito que você quer. Quando você cria o desapego, não se preocupa, tua energia está alta porque tua vida está incrível. Você inverte o polo da energia. E ao invés de criar resistência, você quebra a resistência e cria o quê? Atração. Você vira uma pessoa magnética. E aí, deixa eu falar uma coisa para você. Aí nós vamos alimentar a dúvida que a gente quer. Que não é a dúvida de, será que é bom lá fora, melhor do que eu tinha aqui, porque aqui... E sim, a dúvida é a seguinte, ó. Rapaz, eu acho que agora eu vou perder. Já era. Como é que eu inverto o processo? Quando eu amplifico, intensifico o medo e a experiência de perda da outra pessoa. Você precisa... Galera, presta atenção. Veja só, você não pode ser bonzinho ou bonzinha com ela, boazinha. Ah, eu sou boazinha, tô sempre... Sabe por quê? Parece que você está disponível. E quando eu falo não ser boazinha, não é ser ríspido, grosso, nada disso. Eu falo isso o tempo todo para vocês. Seja educado, seja gentil, seja cordial, casual, como você seria com qualquer pessoa. Não varia o processo. Entende o que eu estou falando? Então, você vai ficar cordial. Só que aquela história... Ele tem que experimentar a dor da decisão, a consequência. Você não pode facilitar a vida. Quando você não facilita a vida da pessoa, ele vai começar a experimentar como que é verdadeiramente a sua ausência. E verdadeiramente, o quanto você está acelerando para longe dele. E aí você vai ativar o gatilhozinho lá da infância. O brinquedo é meu, eu não brinco. Mas peraí, vai dar o meu brinquedo? Vai ficar para alguém? E aí você desperta o senso de urgência. Você começa a despertar o senso de urgência. Pessoal, é fácil, não é questão de ser fácil, não é, porque sabe por que acontece? Eu estou falando tudo isso para vocês, e vocês têm que entender uma coisa. Para você mudar essa energia, é o que eu bato tanto na tecla. Quem aqui já percebeu o quanto o meu conteúdo é transformador para a vida? Sinceramente. Quantas pessoas aqui, de repente, vou ser honesto, nem quer mais a pessoa, ou de repente entrou no canal por acaso, nem está querendo reconstruir casamento, nem nada, e a pessoa às vezes não sai do canal. Sabe por quê? Porque o que eu falo é para a reconstrução da vida, para mudar a energia e atrair. Então, a atração e a reconstrução do casamento é consequência de quem você se torna. Putz, grila! Não existe perda. Não existe perda em você mergulhar num processo desse que eu apresento para vocês o tempo todo aqui. Não existe perda. Eu trabalho com o desenvolvimento da pessoa, desenvolvimento comportamental e emocional aplicado a relacionamentos, porque eu vejo que é a única forma realmente consistente e duradoura para você salvar famílias, que é a minha meta.
Só que existe um efeito colateral inevitável. Indiscutivelmente, se você mergulhar em todos os processos que eu falo, inclusive o pessoal que é lá do método, que é onde eu falo profundamente, se você mergulha na parte do desenvolvimento humano, por isso que é tão bem segregado. Desenvolvimento humano, para eu mudar a minha estrutura e atrair o que eu quero, e a parte de conteúdo, de casamento, para você, de fato, trabalhar a sua reconquista, a reaproximação e assim por diante. Mas não existe perda. Por que não existe perda? Porque na pior das hipóteses, você vai sair do sofrimento, a sua vida vai começar a voar, você vai ganhar mais dinheiro como nunca, vai cuidar da sua saúde, vai melhorar relacionamento com os seus filhos, vai melhorar o relacionamento no seu profissional, por isso você vai ganhar dinheiro, vai se aproximar de Deus. E eu te pergunto, quem é que não é atraente com essas características? Bom, não parei por aí. Então, na pior das hipóteses, tudo isso já está acontecendo. A sua energia muda, você muda a percepção da pessoa, consequentemente, o outro pilar, que é o relacionamento, você vai trazer para aquilo que verdadeiramente você merece. Não é para ter uma vida medíocre em nenhuma área, muito menos no relacionamento. Mas, Luciano, e se lá na frente o cara não quiser, a mulher não quiser, pode acontecer? Pode. Eu nunca vou enganar ninguém aqui. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu falo isso. Isso pode acontecer. Não existe nenhuma garantia 100% e vou mais longe. Quem garante 100% arrastar a pessoa de volta, não está falando uma verdade absoluta para você. Porque existe um fatorzinho que Deus colocou em todos nós que se chama livre-arbítrio. E ninguém, nem Deus, influencia nisso. O que você pode fazer, influencia não, manipula ou mexe. O que você pode fazer é mudar a percepção para que a pessoa deseje estar com você. E isso é o que a gente quer. A pessoa fica com você porque ela gosta de você. Ela voltou para você porque ela vê que do seu lado existe futuro, existe uma coisa maravilhosa. Se de repente ela tem algum problema, às vezes psicológico, algum distúrbio, que também pode acontecer, como, por exemplo, pessoas abusivas, narcisistas, pessoas com algum distúrbio psicológico que você descobriu, inclusive porque você se libertou emocionalmente, às vezes você não vai poder voltar para esse relacionamento. E está tudo bem. Sabe por quê? Porque a sua vida vai estar melhor, você vai estar ganhando dinheiro como nunca, vai abrir espaço, vai estar melhor com seus filhos, vai estar melhor profissionalmente, vai se aproximar de Deus e mais do que tudo, você vai ter uma paz de espírito como nunca antes. Porque você sabe, na sua alma, que você aplicou tudo o que você poderia, é uma pessoa melhor, sabe o que pode entregar e não tem mais arrependimento. Esse é o grande... A coisa extraordinária. Eu quero reconstruir famílias. Sim, muitas pessoas me atacam nas redes sociais. Não sei se vocês veem isso. É só você ver, às vezes, os comentários de alguns vídeos que eu posto e tal. O pessoal me ataca. Vai cair na conversinha desse cara. Vai não sei o quê. Eu vou ser honesto, eu me divirto até, sabe? E já não sei o quê, e papapá. Esse cara já... Eu tenho consciência de quantas famílias eu já ajudei a reconstruir. Eu tenho consciência, não é só a família. Eu tenho consciência de quantas pessoas hoje estão voando com a própria vida e com a própria família, exatamente porque elas encontraram o caminho da evolução pessoal. Não existe vocês quererem reconstruir casamento sendo as mesmas pessoas. Para de infantilidade, deixa de querer enxergar o que não existe. É aquela criança que fica pedindo para a mãe, me dá, mas não mostra que merece. Não mostra que merece. Entende, galera? Então, e tá tudo bem. Por que eu tô falando para vocês dos comentários? Porque é normal. E eu aposto com vocês, eu chego a falar para as pessoas. A pessoa que me ataca, eu viro para a pessoa e falo assim, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Com certeza você não me segue nas redes. Você viu um vídeo meu, rejeitou porque você tem as suas dores, os seus traumas, não quer aceitar, mas na verdade você quer reconstruir. Porque a pessoa que superou, ela não se dá o trabalho de entrar nos comentários e comentar. A pessoa que comenta e ataca é para aliviar a dor, porque no fundo ela quer. Só que ela prefere atacar para aliviar a própria dor. Então, quando alguém me ataca, o que eu entendo e sempre vejo é que a pessoa, na verdade, está gritando por socorro. Cara, olha que incrível isso. Mas existem só dois resultados quando você segue aquilo que eu acredito.
Só 2 resultados. A sua vida se transforma de forma maravilhosa e você reconstrui seu casamento. E você vai viver um casamento que você nunca viveu. Ou você vai ter uma vida maravilhosa e não vai reconstruir seu casamento porque, de repente, a outra pessoa, de fato, tem alguma disfunção, como eu falei para vocês. Só que você vai ter a vida maravilhosa e uma paz de espírito e vai sair do sofrimento e aprender a viver algo extraordinário. Quem está entendendo o que eu estou falando, pessoal? Por isso que eu estou falando para vocês. Lembra que eu falo assim, ó, cuidado. Cuidado. Porque a maioria das pessoas fala assim, ó, cansei, Luciano, eu vou desistir. Cara, deixa eu falar uma coisa de verdade para vocês. O foco está errado. Quando você fala que vai desistir, você não entendeu ainda o jogo da vida. Tudo isso daqui não é pelo teu ex. Não é por ele ou por ela. É por você. Infelizmente, você está vivendo essa dor porque você atraiu isso. É você que co-criou a sua realidade que você vive hoje. Quando você desiste, você arranca a possibilidade de mudar o seu futuro. O jogo não está na reconstrução do casamento, e sim na sua reconstrução, porque o casamento é consequência. Pensa comigo, volta lá para trás. Volta lá para trás. A pessoa ficou com você por quê? Você não ficou fazendo coisas para impressionar. A pessoa se atraiu por você por quem você era. Identidade. Você construiu a pessoa que você era naquele momento. A pessoa se atraiu por quem você era. Só que na linha do tempo as pessoas mudam. E não adianta você dizer, mas ele não é mais a mesma pessoa que antes. Nem você. Você também não é. 15 anos de casado, no meio dessa jornada, de repente perdeu o pai, quebrou uma empresa. O filho pode ter algum tipo de problema. Entende? Vários traumas, várias porradas da vida. Tu acha que o quê? Que você vai ser a mesma pessoa que lá de trás? Impossível. O importante é a gente aprender a evoluir, inclusive a amar as diferenças, as mudanças. E isso tem a ver com a sua evolução. Só que a pessoa fica tão arrogante que ela fala, eu não entro numa relação para errar. Quem você é para achar que você não vai errar? Jesus? Nós todos vamos errar. E nós vamos usar a beleza do erro como uma bênção, não como uma maldição. Para que você possa ir para o próximo nível. O que eu quero, pessoal? 1 milhão de famílias, eu falo, né? 1 milhão de famílias reconstruídas da forma certa, de forma estruturada. Só que quem está sofrendo isso é você. A única pessoa que está pagando o preço do sofrimento é você. E não é por causa dele ou dela. É porque você está quebrado e disfuncional dentro de você. As pessoas fortes emocionalmente, com estado emocional evoluído, poder pessoal destravado, não quer dizer que não vai passar pela dor, mas não fica no sofrimento. Porque o sofrimento, ele é uma escolha através de como você fica com os seus pensamentos, que eu já expliquei para vocês. E deixa eu falar uma coisa para cada um de vocês que estão aqui. 420 mais 420, já empatou. No YouTube e no Instagram tem 420 e no YouTube tem 420, YouTube e Facebook. Caramba, tá empatadinho aqui. Que beleza. Deixa eu falar uma coisa para vocês, 840 pessoas que estão comigo aqui. Primeiro, gratidão. Segundo, você não está aqui por acaso. Você só tem que tirar o tampão dos ouvidos, abrir o seu coração e abrir a sua mente para escutar o que Deus está te mandando nessas mensagens. Deus usa as pessoas para falar para você. Abre o coração, tira o foco. Quando você vai ser difícil, vai ser dolorido, tá tudo bem, nós estamos aqui para isso.
Mas se você começa a se permitir, pelo menos, olhar para o lado que existe algo diferente, não estou falando pessoas, estou falando conhecimento, você começa a virar o jogo. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você e você está gostando, senta o dedo no like, senta o dedo no coraçãozinho aí, porque tem que ajudar o canal a empurrar isso aí para mais pessoas que precisam desse conteúdo. A galera fica tão fechada aqui no conteúdo que esquece de dar o like e ajudar o canal a expandir, pô. Não é? Quero ver esse like explodindo aí pra gente, pô. Tudo bem? Então, galera, a gente falou do quente e frio e a gente chegou na raiz. Então, vamos lá. Como que eu acabo com o problema do quente e frio? Crie a energia do desapego, do deixar ir. Não se preocupe com a oscilação emocional dele. E a sua leveza e estabilidade vai desestabilizar completamente e ele vai falar, ih, perdi. A hora que ele falar, perdi, vai começar a ter um senso de urgência, olhar diferente, curiosidade, ter uma preocupação. É a hora que as suas chances começam a voltar. O quente frio, na verdade, é um bom sinal. Ih, Luciano, o meu sumiu, não aparece nada, então acabou. Não, esquece o que ele não faz. Estou falando que tem alguns que se posicionam dessa forma. É um bom sinal, sim, é uma boa notícia. Porque o cara está em dúvida. Ele não sabe se vai, se não volta, se volta, se não vem, se não vem. Se vai de novo, volta de novo, tal, não sei o quê. Então, na verdade, não é uma decisão concreta. Então, você tem que olhar isso a seu favor. Entende, pessoal? A Rose voltou. Rose Marques. Rose, quanto tempo você ficou separada? Quando a pessoa só... Pessoal, vamos lá. Cada conteúdo, cada live tem um foco, tem uma especificidade, tá bom? Então, vem comigo. Quando eu falo alguma coisa, que nem eu já estou falando do quente e frio, então é para os casos da pessoa que está tendo esse comportamento. Então, quer dizer que se ele sumiu, então não tem mais jeito, como eu falei? Não. Então, é um outro caso. E aí você tem uma outra atitude, um outro comportamento, uma outra estratégia. Tudo bem? Olha lá, a Rose falou aqui, ó, 7 meses separados, 5 meses de rebote. Olha aí, ó, o cara estava 5 meses de rebote, 7 meses separado, e ela reconstruiu aí. Meus parabéns! Muito bom! A Franciele falou, 7 meses a Rose ficou separada. Isso mesmo, Fran, obrigado. Obrigado. Que maravilha! E agora, vocês sabem que nós aqui tocamos o terror com música. Música, maestro, para que a gente possa trabalhar a situação aqui e se divertir um pouquinho na festa da live da Rose. Que maravilha! Então, pessoal, quero ver... Palmas para a Rose, pessoal, todo mundo celebrando mais uma vitória, mais uma família que está sendo reconstruída. Parabéns a vocês, Deus abençoe muito, feliz. Todos vocês, que Deus olhe o coração de cada um de vocês, o coração de vocês já quebrando o seu filho maldito, para que nós possamos também ter a nossa família de volta. Yes, galera, vamos que vamos, pessoal. A Ana também voltou, olha aí, mais uma. Ana e a Rose, obrigado. Palma! Muito bem. Que maravilha, pessoal, que maravilha. Ele com a cor que estava, então vou deixar o verdinho. Acho que era o verde, né? Muito bem. Parei a música aqui. Galera, presta atenção. Eu quero que Deus abençoe muito. Hoje é quinta-feira. A gente faz live aí de domingo a quinta. Tudo bem?
Pessoal, beijo no coração, fiquem com Deus, que a gente se fala muito em breve, pessoal. Vamos para cima, valeu!